Bom, eu neste momento então vou vos mostrar como é que se fazem os cortes em peças. Vocês já aprenderam a fazer vistas e neste momento está a nos faltar fazer cortes, que pode ser um pouquinho mais complexo porque exige mais daquilo que é a vossa capacidade de visualizar o elemento. Eu criei esta peça, este modelo tridimensional, que é de uma tomada que permite a ligação de outras duas tomadas numa única na vossa casa, são objetos que vocês podem ter em casa. Se nós fôssemos fazer as 6 vistas deste objeto, e eu já o fiz aqui utilizando o programa informático, ou seja, deste objeto que vocês têm aqui, as 6 vistas deles se transformariam no que vocês têm aqui neste momento. Eu vou pô-lo aqui em 3D. Então, deste objeto tridimensional que vocês têm aqui, vocês o que teriam só aqui. Vocês deste objeto tridimensional, se vocês fossem ver todas as vistas deles, e vocês teriam aqui eu considerei como sendo vista de frente, a vista de cima e a vista de baixo. Depois vocês teriam aqui a vista lateral direita, a vista lateral esquerda e finalmente a vista posterior. Então, esta seria a projeção em vistas de acordo com o método europeu. Acontece que nas vistas nós estamos a ver o objeto sempre de fora, não nos permite ver o interior do objeto, que é aquilo que nós queremos quando fazemos cortes. Então, muitas vezes a representação das vistas não é suficiente e nós temos que ir além disso e fazer então a representação dos cortes. Tomando aqui este nosso objeto como exemplo, o que eu vou fazer é criar um plano auxiliar. Ou seja, um corte não é mais do que nós imaginarmos um plano vertical que atravessa o nosso objeto e o divide em duas partes. O que eu vou fazer então é criar aqui um plano entre duas faces do meu objeto, entre estas duas faces do meu objeto. Eu criei aqui este plano a meio. O que eu vou fazer é aumentá-lo para vocês verem melhor o que é que eu fiz. Então, não é mais do que um plano imaginário que atravessa o meu objeto exatamente a meio do meu objeto. Se nós fizermos aqui uma vista de cima, vocês têm aqui o vosso objeto e vocês estão a ver esta linha amarela que não é mais do que o plano, mas o plano visto de cima, o que faz com que ele apareça como uma reta. Então, o que acontece? Nós normalmente marcamos os cortes numa das vistas, em que o plano aparece como uma reta, e depois executamos o nosso corte. O que eu vou fazer então é, utilizando o programa, ele permite que nós façamos o corte de uma peça. Eu vou selecionar aqui o corpo que eu quero cortar e vou usar este plano para cortar e vou fazer então o corte. O que acontece neste momento? Se eu mover, eu passei a ter duas metades da minha peça. Só. O que este plano fez então? Este plano dividiu a minha peça em duas partes. Eu vou desviar uma das partes e quando eu faço o meu corte, eu tenho que olhar para o que fica. Ou seja, considerando que o plano dividiu a minha peça em duas partes, eu tenho que depois representar aquilo que fica. Ou seja, se nós fôssemos fazer aqui no nosso desenho bidimensional, eu vou primeiro localizar a minha vista de cima, que foi aquela que eu usei para fazer o corte inicialmente. Aliás, vocês viram, quando eu fiz a vista de cima, vocês viam a linha de corte. Então, eu vou localizar aqui a minha peça. Vou fazê-la ligeiramente maior para que vocês percebam. Se calhar aqui já não consigo que ela se mantenha dentro da folha, na escala real. Vou fazer aqui, então, vou localizar aqui a minha vista de cima. E o que vocês têm que fazer é, depois de localizarem a vossa vista de cima, vocês devem marcar o local exato onde passa a vossa linha, a vossa linha que representa o plano de corte. Neste caso, o nosso plano de corte passou exatamente aqui no centro da peça. E o que acontece é que nós olhamos para um dos lados da peça, o que resulta
no desenho que vocês têm aqui. Ou seja, este é o corte A de um plano vertical que atravessa a peça neste ponto. Nós podemos localizar outros cortes. Só aqui. Movê-lo para cá. Eu poderia, por exemplo, ter outra base, outra vista da peça. Por exemplo, eu vou pedir uma vista frontal da minha peça. Vou fazer aqui a escala. Vou aumentar a escala para que se veja melhor. E neste caso, considerando esta vista, eu poderia executar outro corte. Ou seja, eu vou executar um corte nesta vista, considerando um plano que passa exatamente a meio da minha peça. E que dá origem a um corte, que é este que vocês têm aqui. O que acontece quando nós fazemos um corte? Nós normalmente usamos este padrão, que é feito com traço fino, para marcarmos aquilo que é a parte sólida da peça. Eu aqui não fiz o interior, logicamente que esta tomada não seria toda sólida. E nós temos que fazer a diferenciação entre aquilo que são os elementos em corte e aquilo que são os elementos em vista. Nesta parte de cima, se vocês repararem, a peça aqui em cima, esta peça aqui em cima, ela tem esta zona aberta, não é? Eu tenho depois esta zona toda que ficou como zona sólida na minha peça e esta zona aberta, então, que está em vista. Então, nós, quando fazemos cortes, temos que ter sempre o cuidado de marcar os cortes nas vistas, para sabermos exatamente onde é que eles passam, e depois, logicamente, fazermos o corte corretamente e havendo sempre a correspondência com aquela que é a minha vista de base utilizada como referência para o corte.